no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e já foi transferido para uma penitenciária no interior de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira. Quem acompanhou tudo isso é o repórter David de Tarso, que está ao vivo, acompanhando desde cedo a movimentação. Bom dia, David, bem-vindo ao nosso Morning Show. Oi, Fernando, muito bom dia a você, a todos os companheiros aí de bancada. Exatamente, então agora Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zetel, estão na unidade de Potim 2, no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo. Eles foram transferidos porque por lá a unidade, como eu bem trouxe na coluna no site da Jovem Pan, né, é uma unidade que agora é conhecida como a nova penitenciária dos famosos, porque Tremembé antes abrigava então esses detentos de grande repercussão nacional, só que se tornou do regime semiaberto, e agora Potim 2 tem se tornado essa nova unidade prisional abrigando esses presos de grande repercussão. Então Daniel Vorcaro e Fabiano Zetel foram transferidos para lá. Até a defesa do Fabiano esteve por aqui na penitenciária 2 de Guarulhos, no Centro de Detenção Provisória 2, e foram pegos de surpresa com a informação de que eles tinham sido transferidos. Até conversei com eles, eles disseram: nós não sabíamos. Então eu chequei junto às fontes, que confirmou essa informação da transferência nessa manhã, tanto do Daniel Vorcaro como também do Fabiano Zetel. A unidade já abriga outros detentos de grande repercussão nacional, como por exemplo o ex-jogador Robinho, Thiago Brenan, também é condenado a mais de 20 anos por estupros, além de violência contra as mulheres. O hacker Walter Delgatti Neto também está em Potim 2. Roger Abdelmaci também agora está nessa unidade, além de outros presos, então, que ganharam notoriedade por conta dos crimes que cometeram. Aqui no CDP2 de Guarulhos, eles teriam que ficar com outros, cada cela tem 12 detentos, então outros 11 detentos, e não tem aquele período de observação onde o preso chega até a unidade, fica isolado e só depois é integrado ao sistema prisional junto com outros presos. Então aqui não era possível isso, às vezes por isso também dessa transferência para Potim 2, onde eles vão ter maior comodidade, vamos dizer assim, porque a unidade tem uma estrutura melhor e é dessa forma eles vão cumprir então o regime. Ótimo, nós voltamos David com vocês daqui a pouquinho, outras atualizações ao longo da nossa programação. Muitíssimo obrigado, David. Bom trabalho para você aí, acompanhando toda essa movimentação desde cedo aqui na nossa programação. Vamos ver então, Jess, Motim 1 não é exatamente um Cine Trancoso, Potim, me confundi. É um tipo Cine Trancoso, não é, né? Não, ele vai sentir falta de algumas coisas lá, eu imagino bastante. E, assim, ontem nós vimos bastante repercussão de pessoas próximas, que conhecem, veículos falando sobre isso. Esse cenário desenha ali uma situação que pode sim levar Daniel Vorcaro, que está acostumado às mansões de Miami, ou até mesmo às praias belíssimas de Trancoso, a delatar a possível lógica aí por trás dos crimes cometidos pela situação ali da maior fraude fiscal, nas palavras do ministro Haddad. Mas olha só, tem uma análise interessante dizendo o seguinte: a delação é para entregar o chefe, o capo, o topo. Será que tem alguém acima do Vorcaro? Aqui eu acho que a gente precisa lembrar de um rapaz chamado Marcelo. Ele tem sobrenome Odebrecht. Ele entregou muita gente que, por mais que talvez olhemos para a empresa e pensemos que ela é uma estrutura que ela passava material, passava propina, vários nomes de autoridades estavam envolvidos ali, e esse também é um interesse, porque afinal de contas, muitas vezes é mais difícil chegar nessas autoridades, ainda mais no caso de Vorcaro, que aparenta ter conversas salvas, mensagens. Ele claramente fazia, e ontem isso ficou muito claro com as revelações, um serviço de espionagem. Então nós imaginamos que talvez ele tenha gravado boa parte das conversas que ele teve com essas figuras. Quem sabe a lá Roberto Jefferson. Você acha, o Henrique, que ele tem um chefe? Quem seria?
Eu acho que na realidade não há uma figura central nisso, né? O número de pessoas envolvidas, o número de pessoas importantes envolvidas nisso é tão grande que fica até difícil. Eu acho que vai depender muito do setor que se está falando. Ora setor bancário, ora setor específico para fraudes, ora setor de não sei o quê. Cada um deve ser responsável ali por uma área específica. Um organograma muito complicado, né, professora Matheus? Sem um cabeça, né, necessariamente. Só que para colocar, na verdade, com relação ao colaborador premiado, né? De fato, quando ele exerce a liderança, na verdade, não há um impedimento que ele faça a delação. A única coisa entre as propostas que são apresentadas no cunho dessa premiação, digamos assim, é menor do que aquele que delata o líder, que é aquele que exerça a liderança. Então, um exemplo, se ele não é o líder e eu delato o líder, ele pode ter, entre outras situações estabelecidas lá no artigo 4º, né, da Lei 12.850 de 2013, o perdão, a diminuição da sua pena. Então, quando ele é o líder, e aqui, como a Jazz muito bem colocou, eu acho que ele pode ser líder de um pedaço, mas não do todo, não é? E eu acho que isso vai se desdobrar nos próximos capítulos dessa série, não é? Mas, por enquanto, eu não vejo, né, aqui uma ideia dessa delação, porque eu não sei quanto vale o silêncio dele, né? Eu não sei ali qual seria... Porque, assim, quanto ele ganharia para delatar coisas que já estão se apresentando pelas conversas, né? As ou quanto para ele, né, Matheus? Ele tem que ganhar alguma coisa. Ou quanto ele perderia se ele delatar. Eu acho que talvez essa também seja a pergunta. Não é o que eu ganho, mas o que eu perco se eu começar a entregar os outros cabeças, que certamente existem, né? A gente já tem visto alguns nomes serem revelados. O Vorcaro ser transferido para Potim, eu acho que é uma pressão, sim, física, né? O colchão não deve ser com 800 mil penas de pavão, o travesseiro não deve ter vindo do Egito, mas ele gosta de gravar. De repente ele vai começar a fazer o reality show direto lá, porque já só tem gente famosa. Agora a questão é, quem está preocupado agora que o Vorcaro começa a sofrer essa pressão? Eu acho que muita gente está preocupada e eu até acrescento, por ser um ano de eleição, ele também deve calcular as possibilidades de graça, indulto e todas essas outras questões aí. Eu acho que a grande preocupação dele é o quão o material do celular vai dar acesso. A doutora Priscila bem esclareceu e até rememorando ali, o ministro Alexandre de Moraes falou isso sobre Mauro Cid. Chega um ponto em que o celular e as conversas e as provas que são ali vistas, elas podem tornar a delação um instrumento não tão mais necessário. Agora, nesse caso, tendo em vista o que nós já sabemos dele, o Cine Trancoso, os áudios, as gravações, sinceramente, eu acho que ele tem muita gente para entregar e eu acho que Daniel Vorcaro tem potencial de destruir a República. Assim disse Jazz, né, aqui no nosso Morning Show do dia 5 E uma afirmação forte, né, Fernando? Destruir a República. Toda ação. De Jazz, tudo é forte. E é o seguinte, quem compara o caso Vorcaro com Jeffrey Epstein, a gente ganhou agora um outro elemento coincidente, que é a morte do Sicaro em uma situação no mínimo suspeita. No mínimo suspeita. A gente vai daqui a pouco lá para Minas Gerais para tentar entender melhor essa trama ainda muito nebulosa. Porque agora a gente vai mesmo para Brasília, porque a segunda turma do STF marcou para a próxima semana a análise da decisão do ministro André Mendonça. Só na próxima semana, gente. Só na próxima semana vai ser feita a análise da prisão de Daniel Vorcaro. Então, eu queria, antes, o Igor está se preparando lá, queria só falar com vocês. Parece que essa segunda turma vai julgar. Há tanto tempo assim para entender isso? Precisa, né? Vamos dar um fim de semana para ele descansar lá em Potim. Não é mais, é dia 13. A PGR ainda nem tem um parecer, ela está na dúvida, né? Como é uma decisão monocrática, né? Então, só para explicar tecnicamente. Isso, doutora, fundamente para a gente defender junto. Não, assim, né, brincadeiras à parte, obviamente, como o regimento interno, então como foi uma decisão monocrática, precisa ser, na verdade, ratificada ou não, né, pela segunda turma, que faz parte, inclusive, eu acho que é bom a gente registrar, o ministro Toffoli, né? Vou falar o nome da segunda turma aqui para a gente relembrar. Isso. Gilmar Mendes, o Toffoli, o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça. Como é que você acha que fica esse placar, Henrique? A gente estava fazendo as especulações ontem, mas acho que vai ficar uns 3-2, né? Eu vou nessa do... Apesar de que o Toffoli não pode votar em si mesmo. Tirando o Toffoli 3-1.
Mas que o precisamos Toffoli- registrar que ele não se declarou suspeito, não é? Eu acho que ele vai Ali votar. Só ele que não se declarou, né? Todo mundo já declarou ele suspeito, Ele não. só falta ele. Isso é muito interessante, até eu acho que vale a doutora Priscila explicar, porque existe uma configuração aqui muito estranha em razão do processo que afasta o processo, pega o processo, ele está escolhendo o processo, ele está impedido, ele não está impedido. O que está acontecendo, Dias Toffoli? Mas, doutor, É um ele código- pode votar nisso? É um código de processo penal à moda da casa, né? O que é a moda da casa? Com molho Excelente. molho de pizza. O chefe talvez. que decide. Não, assim, isso não existe, tá? A Jess colocou uma coisa que talvez, não sei se seria necessário até nós explicarmos. O que houve ali? Olha, eu não posso votar, mas eu não sou suspeito, tá bom? E, além disso, volta pra mim, porque eu também vou colocar um temperinho ali numa outra votação. Então... O Igor está pronto lá para falar conosco. Igor Damasceno, desde cedo, em alerta.